Mais um tema do dia, na redação do 00. O meu nome é Renato Soares. Esta quinta-feira temos connosco o Pedro Jorge da Cunha, diretor adjunto do 00, para analisar o afastamento de Martin Anselmi do comando técnico do Futebol Clube do Porto. Pedro, começo por te perguntar qual é que é o ponto de situação de tudo isto. Bom dia, Renato. Sim, ontem de manhã, já depois do regresso do Mundial de Clubes, a SAD do Porto entrou em contacto com o Martin Anselmi e chamou para uma reunião na SAD que foi realizada durante a tarde. Anselmi esteve representado ao lado do seu advogado também, estiveram os dois presentes na reunião com a SAD do Porto e foi informado de que não vai continuar como treinador do Porto para a próxima temporada, portanto a saída é imediata. Depois, obviamente, haverá agora uma componente jurídica a ser dirimida entre as duas partes, mas o mais importante aqui, a decisão desportiva está tomada por parte de André Vilas-Boas e os seus conselheiros, e Martin Anselmi deixa de ser no imediato treinador do Futebol Clube do Porto. E agora, olhando aqui para a parte financeira, se não houver acordo, quanto é que o Futebol Clube do Porto vai ter de pagar a Martin Anselmi? Bem, o contrato de Anselmi rondava os 2 milhões brutos por temporada, portanto, se fizermos as contas no bolo total, importa também lembrar que o Porto pagou 3,1 milhões ao Cruz Azul para quebrar o contrato que Anselmi tinha no México, e a estes 3,1 temos que juntar mais 2 milhões brutos por época, que era o que restava agora do contrato de Anselmi, para chegarmos ao total de 7 milhões. É mais ou menos isto que Anselmi vai implicar ao Porto numa passagem inferior a meio ano, portanto uma verba bastante pesada, mas que nesta altura vai ter que ser também negociada pelas duas partes. André Vilas-Boas e a administração da SAD acreditam que podem chegar aqui a um entendimento, baixando um bocadinho esta fasquia, que é muito pesada de facto. Anselmi, que não reagiu bem por aquilo que soubemos à informação que lhe foi prestada por André Vilas-Boas, quererá também no fundo agarrar-se a este direito que está contratualizado, porque o contrato de Anselmi ia até junho de 2027. Pedia-te agora uma análise macro, Pedro. Que balanço é que há a fazer esta era Anselmi? Renato, antes de irmos aos números, que estão aqui também pormenorizados, importa sublinhar que Martin Anselmi reagiu muito mal a esta decisão de Vilas-Boas, porque sentia ter condições para continuar a liderar o Futebol Clube do Porto. Também tentamos auscultar ontem um bocadinho o lado do treinador argentino, e por aquilo que nos foi passado, Anselmi agarra-se muito a dois pormenores. Primeiro, a imaturidade do balneário. Segundo, as saídas de Galeno e Nico Gonzalez em janeiro, que já aconteceram depois da chegada de Martin Anselmi aqui ao Futebol Clube do Porto. Portanto, não estamos a dizer que são razões que justifiquem a pobreza que foi esta era Anselmi, mas são dois dados que incomodam Martin Anselmi nesta altura da despedida, porque ele pelo menos sentia ter direito a iniciar uma nova temporada e depois ver o que isto poderia dar. Naturalmente que se iniciasse esta temporada era uma jogada também de risco redobrado por parte de André Vilas-Boas, porque a pressão existe, basta ver a reação dos sócios, de alguns adeptos do Porto, à chegada da equipa dos Estados Unidos, e portanto Anselmi iria iniciar a época já menorizado, pressionado e com muito para provar logo na fase inicial da temporada. Foram 21 jogos de Martin Anselmi no Porto, foram 5 meses, mais ou menos por aqui, portanto inferior a meio ano. 10 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. O que é que isto diz? Os números parecem muito secos, mas o que é que isto significa? Anselmi nem sequer metade dos jogos venceu nesta passagem pelo Futebol Clube do Porto. Não estamos aqui a dividir responsabilidades, quem é mais culpado, menos culpado, mas isto é o objetivo. Martin Anselmi, em 21 jogos, venceu 47,6% das partidas. É um número muito pobre, que o coloca na cauda histórica dos treinadores que passaram pelo Futebol Clube do Porto. Basta dizer que é apenas o 55º melhor neste registro, e para as pessoas perceberem, especialmente os esportistas, nos últimos 30, 35 anos, pior do que Anselmi, apenas fizeram José Couceiro, Vítor Fernandes e Quinito, sendo que Vítor Fernandes, apesar de tudo isto, foi campeão do mundo num jogo contra o Once Caldas. Mesmo nos golos marcados, a média é muito baixa, 1,52, também é das piores de sempre. Golos sofridos, 1,19, também é das piores de sempre. Portanto, todos os índices analíticos comprovam, demonstram que Martin Anselmi teve uma passagem muito pobre pelo Futebol Clube do Porto, e depois passamos também para a área de análise mais opinativa, porque de facto este 3-4-2-1 que tu desenhaste muito bem aqui neste quadro atrás acabou por nunca ser um fato
ajustado a este plantel do Futebol Clube Porto. É verdade que o grupo tem lacunas importantes, é verdade que há jogadores que nunca renderam a um nível minimamente aceitável, mas aqui é que entra também o papel do treinador, ter a capacidade de elevar o nível de cada um destes jogadores. Na baliza, Diogo Costa pareceu sempre muito triste, muito afastado do compromisso competitivo do grupo, sempre um bocadinho abatido. Cláudio Ramos apareceu muito bem no Mundial de Clubes e evitou, quiçá, uma ou duas goleadas humilhantes ao Futebol Clube Porto nos Estados Unidos da América. O trio de centrais foi sempre... A equipa toda foi incompleta, mas o trio de centrais foi sempre, se calhar, o lado mais pobre deste 3-4-2-1 de Martin Anselmi. Quando temos Ivan Marcano, com 37 anos, em final de contrato e provavelmente em final de carreira, a ser o jogador mais regular do setor, alguma coisa está mal. Nos flancos, João Mário e Francisco Moura alternaram muito ações interessantes, de assistências e de alguns golos, com comportamentos defensivos também absolutamente patéticos. No meio campo, Alan Varela, é muito difícil perceber o que é que se passa com o argentino. Fez uma primeira época com Sérgio Conceição razoável, as duas últimas são muito, muito pobres. Na frente, Rodrigo Mora foi sendo um bocadinho aquela luz a que os portistas foram agarrando ao longo dos últimos meses, porque de facto é um jogador especial, é diferente, embora não seja ainda um jogador completo, completamente formado, em espaços curtos, é muito forte, faz coisas extraordinárias, mas não é um jogador, como vimos por exemplo no jogo contra o Benfica, que eu vi com muita atenção, capaz de pegar na equipa e levar lá para a frente, ainda lhe faltam algumas coisas. Fábio Vieira, para quem está de fora, é um fenómeno difícil de compreender também, um jogador com uma qualidade individual tremenda, que está distante do jogo, está desligado, no acompanhamento defensivo é penoso, ainda agora nos Estados Unidos foi trágico vê-lo em relação ao comportamento, falta de compromisso com a equipa, e na frente Samu também é daquelas dúvidas que estão em cima de todos nós que analisamos. A falta de rendimento de Samu explica-se pela falta de qualidade da equipa ou tem mais a ver com as qualidades ou as características muito concretas do avançado? Já para não falar do comportamento de Samu, que muitas vezes parece estar um bocadinho de nariz empinado dentro do campo, como se fosse o Diego Armando Maradona dos tempos modernos, quando não é assim. É um jogador bom, com algumas qualidades boas, mas também com muito ainda para crescer, para melhorar, nomeadamente no comportamento. De uma forma o mais resumida possível, este foi o Porto de Martin Anselmi, uma equipa que oferecia corredores de progressão aos adversários que era difíceis de aceitar e de compreender para quem está de fora, e analisa uma equipa de elite como é o Porto. Durante alguns meses, como eu referi no ataque rápido, onde estavas também presente, se calhar havia esta atenuante de será que o Porto está a render tão pouco porque no campeonato está fora da decisão e aqui falta qualquer coisa, há aqui algum sangue que pode no fundo animar a alma azul e branca. A verdade é que depois apareceu o Mundial de Clubes, que é um palco fantástico para um clube como o Futebol Clube Porto. Estamos a falar de um gigante europeu que estava entre os melhores do mundo. Mais motivação do que isto é impossível, e a equipa chega lá e dá uma resposta difícil de adjetivar de outra forma que não patética, ridícula. Foi muito mal mesmo. O primeiro jogo contra o Palmeiras, na primeira parte, foi razoável, foi o melhor que eu vi do Porto neste Mundial de Clubes. Daí para a frente foi tudo muito mal. O jogo contra o Al-Ahly é um descontrole total. A segunda parte é absolutamente amadora mesmo, e começava-se a sentir já há algum tempo que as soluções não vinham de fora, não vinham do Martin Anselmi, porque a forma como ele mexia na equipa, mesmo a expressão facial de algum pavor que estava estampado na cara do argentino, demonstravam que nesta altura parecia mais um problema para ser resolvido e não uma solução. Pedro, mencionaste vários pontos negativos deste Futebol Clube do Porto de Anselmi, mas queria perguntar-te quais são os pontos mais baixos destes 5 meses? São muitos pontos baixos e sinceramente pontos altos não me recordo de nenhum particular. Não me recordo não, estive a analisá-lo e não há nada de extremamente marcante pela positiva para o universo azul e branco. Eu diria que as derrotas em casa contra o Benfica e na Amadora, a primeira por ser 4-1 contra o rival histórico e pela forma como foi, um jogo absolutamente decisivo e logo aos 30 segundos está a perder 1-0, portanto demonstra de facto grandes problemas. Depois na Amadora, Renato, eu vejo o futebol em Portugal com alguma consciência há 35 anos, não vou esticar mais,
e não me recordo de ver um jogo tão mau do Porto como a derrota na Amadora. Foram 2-0, julgo eu, e podiam ter sido 3, 4, 5 golos. Foi dos piores jogos que eu me recordo do Futebol Clube do Porto a nível interno, talvez mesmo o pior, e foi daquelas noites em que mais uma vez se percebeu que não havia treinador suficiente no banco. Parece-me que este balneário e este plantel têm problemas também de falta de maturidade e liderança. Parece-me que alguns jogadores, alguns não, vários, não percebem onde estão e reagem com uma leveza estranha ao insucesso, reagem com algum desligar emocional até a este período negro do Futebol Clube do Porto, e nesta altura, conhecendo um pouco também do que é o balneário, que é o futebol, parece-me que é urgente encontrar um nome que entre no balneário, um treinador, refiro-me, e que imponha respeito a todos estes jovens e menos jovens que fazem parte do plantel do Futebol Clube do Porto. Além do Benfica, da derrota contra o Benfica e na derrota da Amadora, diria que o Mundial de Clubes, por aquilo que também já expliquei anteriormente, foi muito mau, porque de facto era a prova dos 9 para Martin Anselmi, e a prova dos 9 foi um resultado abaixo de 0. Falaste em treinador, eu vou aproveitar essa ponte mesmo. Quais são os nomes possíveis para treinar o Futebol Clube do Porto em 2025, 2026? Nesta altura, Renato, qualquer nome que nós atiramos aqui vai ser muito arriscado e provavelmente vai ser um nome errado, porque apenas André Vilas-Boas e os seus conselheiros mais próximos, e aqui incluo Jorge Costa e António Zubizarreta, que também foram questionados ontem na reunião, o papel de cada um deles, mas por aquilo que nos foi passado, ambos vão continuar, porque André Vilas-Boas também confia muito na ligação de Jorge Costa ao balneário e na figura também muito pesada historicamente que o Jorge Costa é no Futebol Clube do Porto, e António Zubizarreta, apesar de ser muito mais reservado, uma figura muito mais apagada, também tem muitos contactos importantes no mercado internacional, e o clube acredita que pode tirar partido disso mesmo. Portanto, em relação a nomes, nós no Ataque Rápido falamos de alguns, mas a verdade é que Abel Ferreira, um dos citados, tem contrato com o Palmeiras, Vítor Pereira tem contrato com o Wolverhampton, e Jorge Jesus, que está nesta altura livre no mercado, começa a ser falado com alguma insistência para o Al Nassr. Portanto, eram aqueles 3 nomes que, como aquilo que nós referimos lá, chegariam e iam colocar a equipa a jogar 10 vezes mais. Para assumir já. Portanto, porque, Renato, nesta altura, o nome que vier para o Porto, aliás, se me permites, volto a janeiro. A aposta de Martin Anselmi, e agora é fácil dizer isto, tenho consciência disso, era de risco extremo. Porquê? Porque o treinador, de facto, tinha um percurso interessante na América do Sul e Central, mas quando chega em janeiro, chega num contexto de risco. E sendo um treinador muito jovem, sem qualquer tipo de ligação à Europa, sem conhecer muito bem o Futebol Clube do Porto, claramente que os predicados que ele tem, claramente no seu jogo, parece-me ter ideias interessantes, iam ser engolidos por esta realidade atual do Futebol Clube do Porto. Portanto, para suplantar esta realidade e estas dificuldades, tem que ser um nome muito grande, um nome sólido e um nome que imponha respeito ao plantel. Não dá para fazer mais experiências. André Vilas-Boas vai ter a sua terceira escolha para o cargo de treinador principal, depois de Vítor Bruno, que foi uma escolha que eu compreendi perfeitamente, uma escolha compreensível, apesar de não ser ideal. Martin Anselmi, e portanto agora este terceiro tiro tem que ser um tiro certeiro, porque André Vilas-Boas e a sua administração têm feito coisas muito boas ao longo do último ano no clube. Posso dar o exemplo da ligação aos sócios, que foi agora, há uma plataforma criada, que está a ser digitalizada, vai ser apresentada dentro de em breve, portanto que vai permitir aos sócios fazerem tudo, renovação contratual, aquisição de lugares anuais, tudo através do site oficial do Futebol Clube do Porto, portanto que é uma coisa que não havia até agora, este ano de 2025 até era estranho, mas está sendo um trabalho, por aquilo que eu sei, bastante complexo e bastante bem feito. Mesmo a renovação do estádio agora, através da parceria com a Ítaca, também vai dotar o Estádio Dragão de condições muito interessantes. A academia que vai crescer, que vai nascer também nos terrenos próximos ao Olival. A regeneração financeira em vários aspectos tem sido bem conseguida e tem permitido dotar o plantel principal de alguns jogadores novos. Basta lembrar agora Gabri Veiga, que chegou recentemente, mais Tomás Pérez e William Gomes, que apesar de estarem a jogar pouco, foram investimentos já com algum peso orçamental, e portanto há aqui muitas coisas boas que têm sido feitas por André Vilas-Boas e a sua administração, que estão a ser limitadas
pela pobreza de resultados e de qualidade da equipa de futebol principal. Portanto, o treinador é a figura mais relevante numa equipa. Pode valorizar ou desvalorizar ativos. Martin Anselmi desvalorizou-os, claramente. A exceção diria que foi Rodrigo Mora, a única. O resto foi de facto muito mau. E portanto, esta agora decisão de André Vilas-Boas terá de passar por um nome experiente, conhecedor do clube e do campeonato português. Não tem que ser português, mas tem de saber muito bem para onde é que vem, porque não pode haver ensaios que sejam novidade. Eu vi agora, por exemplo, antes de vir para aqui, que o nome do Francesco Farioli foi falado ontem. Não o conheço bem, também terá os seus predicados, as suas qualidades, mas lá está, é um bocadinho mais de Martin Anselmi. A grande diferença é que trabalhou na Europa já no Nice e no Ajax, por exemplo. Mas é um homem também com um perfil muito aproximado, que vem para uma realidade completamente nova para ele. Não me parece que seja por aí. De qualquer maneira, quem decide é André Vilas-Boas, vamos aguardar. Tudo o que nesta altura vale além disto será um bocadinho arriscado, portanto não vale a pena falar aqui de muitos mais nomes. Se calhar recordar Paulo Fonseca, que está no Leão, o Leão de sua divisão, Paulo Bento está livre, Leonardo Jardim está no Cruzeiro, Luís Castro também se comprometeu agora recentemente com um clube do Médio Oriente, era um nome que encaixava muito bem no Futebol Clube Porto. Portanto, vamos ver como é que André Vilas-Boas vai desembrulhar este nó, que é um nó apertado e que está a asfixiar claramente o crescimento desportivo do Futebol Clube Porto. Obrigado, Pedro. Obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje vamos ter um novo episódio de Destino Saudade, onde foca o ano de entrada de Portugal na CE e, claro está, o primeiro título de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do Futebol Clube do Porto. Lembrar também que ontem lançámos o mais recente episódio de Ataque Rápido, onde o nosso painel dissecou a prestação dos clubes portugueses na fase de grupos do Mundial de Clubes e que hoje ainda vamos ter um novo episódio de Mercado Flash, onde podes descobrir todas as novidades desta janela de transferências.